Ela falou com o João Helder, autorizou. É permitido pela água. Não, brincadeira. Se fosse permitido, não tinha nem uma inscrição. Ei, Luciano. Mas termina hoje, tá? Eu me atrapalhando. Não, se tivesse segundo. Até andou. Mas o rádio hoje poderia. Mas não, mano. Tá gravando já, eu? Não diga nada aqui não. Sim. Não, Isso não é só segunda, né? segundo turno. Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Assistente do plenário, vereador José Mendes Sobrinho. Estado do Ceará, Poder Legislativo Municipal, Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte. Nona sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 14ª legislatura, em 3 de outubro de 2014, com início às 8h04, sob a proteção de Deus e que a paz de Cristo esteja conosco, e em nome da comunidade, iniciaremos nossos trabalhos para a execução do hino nacional. Telefone de qual fica, não? Tem nem valor, Tem uns 20 amarrados. Tá certo. Mesa diretora da Câmara de Vereadores de Tabuleiro do Norte, para o biênio 2013-2014. Marcos Aurélio de Araújo, presidente. Lindalva Batista Linhares, primeira vice-presidente. Francisco Hilário de Oliveira, segundo vice-presidente. Raimundo Lucieldo de Souza Sena, primeiro secretário. E Paulo Maciel de Oliveira, segundo secretário. Câmara de Vereadores de Tabuleiro do Norte, legislando com participação. Presidente Marcos Aurélio de Araújo.
Senhoras e senhores vereadores, de acordo com o inciso 2º do artigo 60 do Regimento Interno, solicito o vereador primeiro secretário Raimundo Luciano de Souza Sena efetuar a chamada das senhoras e senhores vereadores. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores. Em relação à presença dos vereadores, Edsério Taguente de Souza. Presente. Francisca das Chagas Maia Moreira. Presente. Francisca Elinalva Fernandes. Presente. Francisco Feitosa Guimarães, ausente. Francisco Hilário de Oliveira, ausente. Lindalva Batista Linhares, ausente. Ausente com justificativa da nova vereadora Lindalva. Marcos Aurélio de Araújo. Presente. Nauriz Gadelha de Almeida. Presente. Paulo Maciel de Oliveira. Presente. Pedro Nogueira Ferreira. Presente. Raimundo Luciano de Souza Sena, presente. Havendo número legal de acordo com o artigo 135 do Regimento Interno, declara aberta a 9ª sessão ordinária do 2º período da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura a ser realizada neste dia 3 de outubro de 2014. Senhoras e senhores vereadores, solicito o vereador Raimundo Luciano Souza Sena, primeiro secretário, para efetuar a leitura das matérias do expediente. Inicialmente, solicito proceder à leitura da ata da 8ª sessão ordinária do 2º período da 2ª sessão legislativa, realizada no dia 26 de setembro de 2014. Ato da 8ª sessão ordinária do 2º período da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte, Estado do Ceará. Aos 26 dias do mês de setembro do ano 2014, às 8 horas e 4 minutos, no plenário vereador José Mendes Sobrinho desta Câmara Municipal, sob a proteção de Deus, com a paz de Cristo, em nome da comunidade, foi iniciada a sessão com a execução do hino nacional. Na presidência, o vereador Marcos Aurélio de Araújo, secretariado pelo vereador Raimundo Luciano de Souza Sena. O senhor presidente solicitou ao vereador Raimundo Luciano de Souza Sena efetuar a chamada dos vereadores que compareceram. Edsério Taguente de Souza, Francisco Elinalva Fernandes, Francisco Feitosa Guimarães, Marcos Aurélio de Araújo, Nauriz Gadelha de Almeida, Paulo Maciel de Oliveira, Pedro Nogueira Ferreira e Raimundo Luciano de Souza Sena. O senhor presidente solicitou a leitura da ata da 7ª sessão ordinária do primeiro período, realizada no dia 19 de nove de 2014, sendo retificada e aprovada. Em seguida, solicitou do vereador Raimundo Luciano de Souza Sena efetuar a leitura das matérias do expediente que constaram: requerimento de número 061/14, de autoria do vereador Edsério Taguente de Souza, que após o vídeo plenário requer que o chefe do Executivo Municipal encaminhe a esta Casa Legislativa informações concernentes à alienação e venda de um imóvel urbano pertencente ao patrimônio do município, antiga residência do senhor Francisco Moreira Filho, e onde funcionou por muitos anos a agência dos Correios de nossa cidade. Moção de pesar a João Moreira da Silva, Neto Trajano e Alberto Rodrigues de Souza Júnior, e leitura de ofício encaminhado e recebido. Dando continuidade na forma do artigo 25 da Lei Orgânica de 147 do Regimento Interno, o senhor presidente abriu espaço ao cidadão e cidadã para uso da tribuna popular, não havendo orador inscrito. Continuando e dando início ao grande expediente, por duração de 3 horas, o senhor presidente solicitou do vereador Raimundo Luciano de Souza Sena informar as inscrições dos senhores vereadores, que estavam inscritos Francisco Feitosa Guimarães, Edsério Taguente de Souza e Raimundo Luciano de Souza Sena. Em seguida, e com fundamento do artigo 156 do Regimento Interno, o senhor presidente deu início à ordem do dia e solicitou do vereador Raimundo Luciano de Souza Sena efetuar a leitura do edital publicitário da ordem do dia, que constou: única discussão e votação do requerimento número 0461/14, de autoria do vereador Edsério Taguente de Souza, que após ouvir o plenário requer que o chefe do Executivo Municipal encaminhe a esta Casa Legislativa informação concernente à alienação e venda de um imóvel urbano pertencente ao patrimônio do município, antiga residência do senhor Francisco Moreira Filho, e onde funcionou por muitos anos a agência dos Correios de nossa cidade. Dando continuidade, e conforme estabelece o parágrafo 1º do artigo 156, solicitou do primeiro secretário, vereador Raimundo Luciano de Souza Sena, proceder à verificação de código para a continuidade da ordem do dia, que se encontrava Edsério Taguente de Souza, Francisca Elinalva Fernandes, Francisco Feitosa Guimarães, Marcos Aurélio de Araújo, Nauriz Gadelha de Almeida, Paulo Maciel de Oliveira, Pedro Nogueira Ferreira e Raimundo Luciano de Souza Sena. Em seguida, o senhor presidente solicitou, colocou em única discussão e votação o requerimento 061, sendo aprovado por unanimidade, informou aos senhores e senhoras vereadores que estava aberto o espaço para as explicações pessoais dos vereadores
estando inscrito para o tempo de 5 minutos o vereador Edcélio Taguinho de Souza. Nada mais ou menos a tratar, o senhor presidente, invocando a proteção de Deus em nome da comunidade, após a execução do hino de tabuleiro, encerrou a presente sessão e, para constar, lavou-se a presente ata que, lida após discussão, vai assinada pelo presidente, secretário e demais vereadores presentes. A ata da oitava sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa está em discussão. Não havendo pedido de ratificação, de acordo com os artigos 137 e 139 do Regimento Interno, declara a ata aprovada. Senhoras e senhores vereadores, de acordo com os incisos 1 e 2 do artigo 163 do Regimento Interno, solicito o vereador Raimundo Silva de Souza, primeiro secretário, proceder à leitura das matérias do expediente. Ofício de número 25.707. Senhor presidente, por ordem do presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, comunica-se a Vossa Excelência que em 10/7/2014, esta Corte de Contas julgou o processo de prestação de conta de gestão da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte, relativo ao exercício financeiro de 2011, de responsabilidade da senhora Lindalva Batista Linhares, nos termos da decisão, cuja cópia segue em anexo. Atenciosamente, Fernando Antônio Diogo Siqueira Cruz, secretário. Acorda. Vistos em relatos e discutidos estes autos de prestação de conta de gestão da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte, exercício de 2011, acordam os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de acordo com os registros da ata da sessão de julgamento, que este processo julgou pelo recebimento do recurso de reconsideração interposto pela senhora Lindalva Batista Linhares, ex-gestora, face à tempestividade, legitimidade e adequação, dando-lhe parcial provimento ante o saneamento da falha do item 2 de áreas, incluindo a multa de R$ 1.064,10 e o débito de R$ 26.575,87, modificando o julgado, passando referidas contas a serem consideradas regulares com ressalva nos termos do artigo 13, inciso 2º da Lei 12.160/93, de acordo com o relatório e voto abaixo transcrito. Sala das Sessões, Tribunal de Contas dos Municípios, Estado do Ceará, em 10 de julho de 2014, assinado pelo conselheiro presidente, conselheiro relator e procurador de contas. Quem? Ele foi genial de novo. Amém. Mensagem. Mensagem 026/14, abril 9 de outubro de 2014, excelentíssimo vereador Marcos Aurélio de Araújo, presidente da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte. Nos termos do artigo 156, parágrafo 5º da Constituição Federal, 1988, no parágrafo 5º do artigo 42 da Constituição do Estado do Ceará, submeto à deliberação de Vossa Excelência o texto do projeto de lei anexo que estima a receita e fixa a despesa do município de Tabuleiro do Norte para o exercício financeiro de 2015. Apraz-me apresentar esta augusta Casa Legislativa, incluso o projeto de lei que trata da proposta orçamentária do município de Tabuleiro do Norte para o exercício financeiro de 2015. Em linhas gerais, a política orçamentária do município continua a pautar-se pelo cumprimento dos princípios legais, notadamente aos da unidade, universalidade e equilíbrio. Como é de conhecimento de Vossa Excelência, o processo orçamentário é composto pelos seguintes instrumentos de planejamento público: planejamento plurianual, PPA, elaboração com base no programa apresentado à população durante as eleições com duração de 4 anos. Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, que define para o exercício financeiro as normas que nortearão e elaboração e a execução do orçamento, bem como as prioridades e metas da administração entre os diversos programas e ações constantes do PPA. Lei Orçamentária Anual, a LOA, elaborada em harmonia com o PPA e a LDO, concretiza o planejamento estratégico do município idealizado do PPA na magnitude estabelecida pelo Programa de Trabalho da Administração Pública.
a proposta orçamentária, ora encaminhada, além de buscar melhorar a qualidade e expansão dos serviços prestados para esta prefeitura, tem como pressuposto básico retomada dos investimentos públicos que possam responder às demandas da sociedade. Dentre os novos investimentos a serem realizados em 2015, destaque-se aqueles vinculados nas áreas de educação, saúde, saneamento urbano, dentre tantas outras que contribuirão para a melhoria de qualidade de vida da nossa cidade. Integram a proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2012, a sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções de governo, B, quadro demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias econômicas na forma do anexo 1, C, quadro descritivo da receita por fonte e respectiva legislação, D, quadro das dotações por órgão do governo, E, quadro demonstrativo da despesa na forma dos anexos 6 a 9 e F, quadro demonstrativo do programa de governo. São essas considerações que nos ensejam o envio da mensagem da lei orçamentária ao Poder Legislativo Municipal, com o qual partilhamos a responsabilidade cuja de dotar nossa cidade de uma lei de meios de que fato reflita a realidade orçamentária de Tabuleiro do Norte em sua disponibilidade financeira, suas prioridades políticas e suas aspirações sociais. Ofício ao senhor prefeito, encaminhamos para reconhecimento e as providências que se fazem necessárias referente à reivindicação do parlamentar, requerimento de 1061 de autoria do vereador de Sérgio Taquino de Souza, que após ouvir o plenário, requer que o chefe do Poder Executivo encaminhe a esta Casa Legislativa informações concernentes à alienação e venda de um imóvel urbano pertencente ao patrimônio do município, antiga residência do senhor Francisco Moreira Filho, e onde funcionou por muitos anos a agência dos Correios de nossa cidade. Senhoramente, Marcos Aurélio de Araújo, presidente. Correspondência recebida, ofício de número 419 da Secretaria de Saúde, 023 da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, 223 e 224 da Secretaria de Educação Básica, recebida e encaminhando os balancetes e documentos mensais do mês de agosto de 2014. Correspondência da Secretaria Nacional de Assistência Social, informando recursos destinados a ações de serviço socioassistencial de caráter continuado. Rio Preto. Senhoras e senhores vereadores, na forma do artigo 25 da Lei Orgânica e 147 do Regimento Interno, está aberto espaço aos cidadãos e cidadãs para o uso da palavra na tribuna popular, não havendo nenhum orador inscrito. Antes, eu solicito do primeiro secretário, vereador Raimundo Silva de Souza Sena, fazer a chamada do nobre vereador Francisco Feitosa Guimarães. Francisco Feitosa Guimarães. Presente. Senhoras e senhores vereadores, na forma do artigo 140 do Regimento Interno, terá início o grande expediente com duração de 3 horas. Solicito do primeiro secretário, vereador Raimundo Silva de Souza Sena, informar as inscrições das senhoras e senhores vereadores para o grande expediente. Senhor presidente, a Secretaria informa que não há oradores inscritos. Senhoras e senhores vereadores, com fundamento no artigo 156 do Regimento Interno, darei início à ordem do dia. Solicito do primeiro secretário, vereador Raimundo Silva de Souza Sena, efetuar a leitura da edital de publicidade do dia desta sessão. Edital, cumprindo o que estabelece o artigo 60, combinado com o artigo 157 do Regimento Interno desta Casa, a Secretaria da Mesa Diretora torna público para conhecimento de todos a pauta da ordem do dia da nona sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 14ª legislatura, se realizada dia 3 de outubro de 2014, que constará da discussão da seguinte matéria. Segunda discussão e votação, projeto de emenda à lei orgânica de número 001/14, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, que altera o artigo 17 da lei orgânica do município de Tabuleiro do Norte, na forma que indica. Projeto de emenda à lei orgânica de número 002/14, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, que altera e acrescenta o inciso 5º do artigo 104
da Lei Orgânica Municipal, que institui a mesa permanente de negociação e da outras providências. Palácio Legislativo, José Guerreiro Chaves, em 1º de outubro de 2014, Raimundo Luceu de Souza Sena, primeiro secretário da Câmara. Conforme o que estabelece o inciso 1º do artigo 156, solicito do vereador Raimundo Luceu de Souza Sena proceder à verificação de quórum para a continuidade da ordem do dia desta sessão. Senhor Presidente, conforme solicitação de Vossa Excelência, cumprimento o regimento interno, informo que estão presentes em plenário os vereadores Edcélio, Tagino, irmão Chicão, Dica da Gangorrinha, Nauriz Gadeira, Irmã Naldo, Tona Nogueira, Marcos Aurélio, Lucio de Sena e Paulo Maciel. Conforme a verificação de presença das senhoras e senhores vereadores no plenário e havendo quórum suficiente para a discussão das matérias, a palavra está concedida às senhoras e senhores vereadores. Não havendo quem queira discutir as matérias, encerradas as discussões, daremos início às votações na forma do artigo 189 do Regimento Interno. Senhoras e senhores vereadores, eu já passo a informar, antes das votações, que nós estaremos encaminhando a Comissão de Finanças e Orçamento, onde tem os membros presidente Paulo Marcelo de Oliveira, vice-presidente Nauriz Gadeira de Almeida e a vereadora Lindalva Batista Linhares. A mesa diretora está encaminhando para esta comissão o projeto de lei projeto de lei 078/2014, que estima a receita e fixa de despesa do município de Tabuleiro do Norte para o exercício financeiro de 2015 e da outras providências. Já fica todas as senhoras e senhores informados que estamos encaminhando para a comissão para que possa realizar as suas reuniões. Terça-feira, Paulo. Terça-feira devemos estar em Fortaleza, a comissão. Senhoras e senhores vereadores, eu queria que comunicar às senhoras e senhores que na próxima sexta-feira estaremos apresentando requerimento para tratar da questão da segunda de governo, onde na oportunidade deste requerimento nós estaremos, se o plenário assim entender, convidar para comparecer e, se o plenário aprovar este requerimento, para vir a esta casa, antes das votações das contas de governo de 2010, aquelas entidades que estão envolvidas principalmente na questão da segunda de governo. Aqui eu dou um exemplo. A empresa Publiconte, que deu assessoria durante os 8 anos de governo da gestão do ex-prefeito Raimundo Dinardo da Silva Maia. Também a empresa GHM. Iremos também estender neste requerimento convite à Receita Federal, Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Fazenda. Iremos convidar também o representante dos Correios. E, se este plenário assim entender e aprovar, nós iremos realizar essa reunião, se o plenário assim concordar, no dia 17 de outubro. E nesse mesmo dia, nós, de acordo com a nossa lei orgânica, nós iremos realizar, numa sessão extraordinária, a audiência pública. O Poder Legislativo deverá realizar, no mínimo, uma audiência pública para discutir a lei orçamentária anual. Então, no dia 17, nós teremos sessão ordinária normal e, logo após, convocaremos uma sessão extraordinária para discutirmos a lei orçamentária para 2015. Eu estou apenas comunicando já para, na próxima sexta-feira, nós botarmos em pauta esta votação. E aí a comissão, eu vou até passar para o presidente da comissão dar como recebido, e aí fazer a convocação da comissão para
a realização da reunião desta comissão. Colocaremos em segunda votação. Senhor presidente, Pois não. Vossa Excelência vai apresentar o requerimento, nós vamos ter a oportunidade de discutir, mas eu indagaria o seguinte: a sessão que vota as contas de governo, prefeito, ela não é uma sessão única e exclusiva só para esse tema, ou seja, essas instituições elas não poderiam ser convocadas no dia da sessão, da votação, ou há um impedimento no regimento interno, na lei orgânica, enfim, porque seria dentro do tema, né? Seria dentro do tema, que é da questão da ação. A realização desta vai depender do plenário. Se o plenário concordar, primeiro, de aprovar o requerimento, que eu acho que aqui a Câmara se isentaria da questão do direito de defesa. Que isso não impede que a gente possa fazer a discussão no dia da votação também. Eu acho que quanto mais discussão, melhor. Tá certo? Colocaremos em segunda votação o projeto de lei, projeto de emenda à lei orgânica número 01/2014, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, que altera o artigo 17 da lei orgânica do município de Taboleiro do Norte, na forma que indica. Essa aqui, senhoras e senhores vereadores, já foi aprovada em primeira votação por unanimidade das senhoras e senhores vereadores presentes. Essa aqui é a questão da composição da quantidade de vereadores da Câmara Municipal. Alguma dúvida? Como voto o novo vereador Edson Tagino de Souza? Sim. Francisca das Chagas Maia Moreira? Sim. Francisca Linalva Fernandes? Sim. Francisco Feitosa Guimarães? Sim. Francisco Hilário de Oliveira ausente. Lindalva Batista Linhares ausente por justificativa. Marcos Aurélio de Araújo, sim. Naurito Gadeira de Almeida? Sim, senhor presidente. Paulo Maciel de Oliveira? Sim. Pedro Nogueira Ferreira? Sim. Raimundo Luciano de Souza Sena? Sim. A matéria foi aprovada por 9 votos favoráveis e 2 ausências. Colocaremos em segunda discussão o projeto de emenda lei orgânica número 002/2014, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, que altera e acrescenta ao inciso 5º do artigo 104 da Lei Orgânica Municipal, que institui a mesa permanente de negociação e dá outras providências. Essa aqui já foi aprovada por unanimidade, é aquela que altera a Lei Orgânica e que, depois de aprovada, né, neste dia, nós teremos 90 dias para apresentar um projeto de lei municipal para regulamentar esta matéria. Como vota o novo vereador Edson Tagino de Souza? Sim. Francisco das Chagas Maia Moreira? Sim. Francisca Linalva Fernandes? Sim. Francisco Feitosa Guimarães? Sim, presidente. Francisco Hilário de Oliveira ausente. Lindalva Batista Linhares ausente por justificativa. Marcos Aurélio de Araújo, sim. Naurito Gadeira de Almeida? Sim, senhor presidente. Paulo Marcelo Oliveira? Sim. Pedro Nogueira Ferreira? Sim. Raimundo Luciano de Souza Sena? Sim. Aprovado com 9 votos favoráveis e 2 ausências. Gostaria aqui de agradecer a presença do senhor Raimundo Lúcio de Sena, pai do nosso querido vereador Lucildo, Raimundo Gabriel das Neves Pelé, Raimundo Nato Chaves
e o Antônio Rodrigo Neto, da Associação Baixo do Juazeiro. Antônio Rodrigues Neto, da Associação Baixo do Juazeiro. A mesa agradece a presença das senhoras nesta sessão. Senhoras e senhores vereadores, em cumprimento ao artigo 144 do Regimento Interno, está aberto espaço para as explicações pessoais das senhoras e senhores vereadores. Solicito do vereador Raimundo Silva de Souza Sena saber quem interessa fazer inscrição para as explicações pessoais. A Secretaria indaga qual dos seus vereadores desejam fazer o declarado. O vereador Naurides já sinaliza. Tem aqui na câmera de posse. Vereador Naurides. Representa aí o vereador tudo. Representa tudo aí. Aí você quer também. Faustão. Também fala. É rápido. Tem mais alguém? Seu inscrito Naurides, Chicão, Lucio. A palavra do vereador Maurício Gabriel de Almeida. Senhor presidente, como já tinha sido combinado para ninguém se inscrever, mas eu também não sabia de informação sobre esse requerimento de Vossa Excelência a encaminhar esta casa, sobre a prestação de contas do exercício 2010. Como consta, vai constar no requerimento, não está aqui ainda, a convocação das empresas, né, que a contabilidade que fez as contas de 2010, né, vai chamar a Receita Federal, vai chamar outra empresa aí, que não é o nome da outra empresa, GHM, a contabilidade também é, controle interno, como é? Então, quem julgou as contas foi o Tribunal de Contas do município. Certo? Quem fez as contas foi essas empresas, principalmente a Publicom, né? E quem julgou foi o Tribunal. E quem saiu prejudicado foi a Receita Federal. Por que não convoca o Tribunal também, senhor presidente? Já que foi ele que julgou as contas, né? Ele que aponta as falhas, ele que vem justificar o porquê das falhas também, né? Você não pode se defender se não existe o tribunal aqui presente. Então, a título de sugestão, conselho também, senhor presidente, introduzir no requerimento aí a convocação do conselheiro que julgou as contas, se possível, que eu acho mais difícil, a procuradora, a doutora Cláudia, que julgou na promotoria, e pelo menos um conselheiro, né, do pleno, que são 6, são 12, acho que foram 7 que julgaram. 6. Né, 6. Pelo menos um para mim aqui explicar por que as contas foram desaprovadas e por que apontou aquelas falhas. Já que a contabilidade vem defender, porque eu sei que esse requerimento é para apresentar uma defesa política aqui na Câmara, né? Então, convoco também o tribunal para vir dizer por que aquelas falhas foram apontadas, né? Que se for para... que o julgamento, do meu ver, é o julgamento político aqui da Câmara, não é o técnico. O julgamento técnico já houve, né? Que é o do tribunal. E essas empresas vêm aqui para justificar essas falhas. Então, o tribunal também tem que estar aqui para dizer por que apontou as falhas. É só ter de sugestão, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Francisco Feitosa Guimarães. Senhor presidente, colegas vereadores, a gente esteve acompanhando ontem o último debate desse primeiro turno, e eu não sei se a gente já está cansado de tanto debate, mas na minha rápida análise, eu vejo que o nível do debate caiu em relação às eleições passadas. Aí, independente se está quem saiu melhor, quem pior, não é o mérito de julgar agora, a sociedade é quem vai julgar, mas eu achei o nível muito baixo. A sociedade brasileira está na ansiedade de projetos realmente mais, vamos dizer assim, mais revolucionários, vamos dizer, nesse termo, de transformação, de coisas mais novas. E, infelizmente, o clima estava muito tenso, como disse o nosso vereador, os candidatos estavam nervosos, a grande maioria. E por isso, acho que por causa dessa ansiedade, dessa disputa acirrada de briga com o segundo turno, é que o clima estava tenso e quem isso é prejudicado foi a sociedade, que esperava um debate de um nível melhor, né? Mas é só um rápido comentário que eu faço.
e que a gente realmente a questão do nossa é uma esperança de dias melhores, apesar de a gente saber das adversidades. Eu tem uma coisa aqui que está me angustiando e eu quero até assim registrar aqui, né? Apesar de não estar sendo passado pela Rádio Nativa, mas é gravado. É uma realidade que está acontecendo no nosso tabuleiro, que é no Brasil. A violência, né? Chegou até o ponto que famílias de Tabuleiro do Norte, não vou citar nome de nenhuma, estão sendo ameaçadas. O meu irmão está sendo vítima dessa ameaça. A polícia chegou lá e disse assim: cidadão, dá um conselho, se você quiser ver irmão um dia na sua cidade, vai embora. Não é porque é meu irmão não, que eu conheço ele desde criança. Bonequeiro ele é, quando bebe bota aquele boneco, mas nunca vi ele puxar uma arma de fogo para matar alguém. Eu nunca vi ele com tráfico de droga, mas vi a ameaça de assim: se retire imediatamente com a sua família, que, como diz assim, o que vem aí é pesado. E são várias famílias, sabe, senhores? Isso é uma coisa que angustia a gente, preocupa, deixa a gente nervoso. E a polícia, interessante, que sabe de onde vem as ameaças e não tem poder para intervir. É lamentável essa situação. Eu, como cristão, só tenho uma saída: orar, pedir a Deus paz pela cidade, por todas as famílias. Porque se eu fosse da violência, eu ia me armar até o dente para defender a vida do meu irmão. Se eu fosse da violência, eu sou um homem de paz. Eu tenho 23 anos que milito no Evangelho e nunca ameacei, jamais ameacei alguém, porque eu prego a paz, eu vivo a paz. Mas como eu faço viver em paz, meu irmão? Você vê um irmão que ele é tão pegado nessa cidade que ele, como caminhoneiro, ele nunca custou trabalhar fora em firma. Aí o cara, depois de 50 anos de idade, ter sua família ameaçada, sai daqui que você vai morrer. E não é só ele não, viu? É várias famílias, não estou dizendo que é pela minha família, meu irmão não. E são várias famílias tabuleiras que estão nessa angústia. A gente precisa clamar a Deus, Manaus, a todas as pessoas religiosas, e nós que somos autoridade e que tem acesso à família A, à família B, meu irmão, vamos desarmar esse espírito de guerra. É guerra, meu irmão. É guerra declarada. Então eu digo para os irmãos, os amigos aqui, eu me sinto assim, uma tristeza na alma, uma angústia, porque eu não pensei que eu ia chegar a esse ponto, Paulo. Refém, dizer assim: sai da sua cidade, como ele. Não. Então eu estou aqui desabafando com os amigos, dizendo que é a realidade desse país e as nossas autoridades é tão omissas nesse sentido. Não tem força. Como é que uma polícia chega e diz assim: não, você só tem uma saída, sai. É triste. É a realidade. Amplia Deus que os governantes coloquem comandantes mais sérios, que deveria ser, independente de partido, que aqui a questão é partidária, e às vezes o governo não pode controlar tudo, não, a gente sabe disso. A questão das UPP no Rio de Janeiro, vem quando tem um escândalo, um comandante mesmo, um coronel, que foi colocado para comandar e dar segurança à população, envolvido com o tráfico. Porque infelizmente a tentação é grande demais. Cada vez nem justifica isso, porque a pessoa que tem um bom caráter, eu, graças a Deus, nunca fui tentado pelo poder econômico. Mas tem pessoas que não podem ver uma proposta maior que aí abre as portas. Mas que Deus tenha misericórdia do Brasil, do nosso Ceará, do nosso Tabuleiro do Norte. Eu aqui só queria desabafar com os colegas que eu meio estou muito abalado com a situação. Mas que Deus tenha misericórdia de todos nós. Obrigado. A palavra do vereador Anúncio de Santana. Senhor presidente, senhores vereadores, só dizer, irmãos, que qualquer e todo cidadão de bem, que prima e que clama pela paz, sente também assim, esse tipo de situação. Mas eu queria entrar nessa questão do requerimento que o vereador vai apresentar. Assim, porque essa questão de convocar o TCM, eu não sei se isso deve ser uma situação inusitada aqui na Câmara, porque o TCM não deve justificativa à Câmara. Ela é uma douta Câmara, ela também é uma Câmara, só que douta, é uma douta Câmara. E acho pouco provável que venha alguém do TCM para fazer qualquer esclarecimento. Porque se vier, ela vai ter que ficar vindo toda hora está chegando aqui, conta desaprovada, aprovada com ressalvas, pedido de devolução de dinheiro, multa. Isso é um ritual normal do Tribunal de Contas dos Municípios. E essa não é a primeira vez que um prefeito tem as contas desaprovadas pelo TCM. Essa não é a primeira vez.
Dinardo não é o primeiro prefeito que acontece isso, e nem será o último. É preciso, ainda tem mais esse detalhe, e nem será o último. E aí, a defesa, se o prefeito Dinardo entender que ele precisa fazer esse esclarecimento através dos Correios, através da Publiconta, da Receita, ele pode solicitar a certidão ou até mesmo a presença dentro da defesa dele. Mas a Câmara, ela vai exercer o seu papel de fazer o julgamento, como o tribunal faz. E tem mais, e nós devemos uma justificativa à sociedade, porque nós estamos aqui votados pelo povo, somos representantes do povo. Os conselheiros são nomeados por um governador, passam pelo crivo da Assembleia e lá eles fazem da forma do seu entendimento. Então, o prefeito Adinardo terá o direito de defesa ampla. A Câmara, ela deve ouvir a defesa, mas ela não deve se preocupar se ele vai fazer a defesa ou não. Ele tem o direito de fazer a defesa dele, e essa é uma preocupação que vai constar dele. Se ele quiser trazer a Publiconta do dia, que é uma empresa que prestou assessoria na sua gestão, ele pode trazer, e o plenário, eu tenho certeza que ele será unânime em aceitá-lo, porque todo e qualquer cidadão tem direito à ampla defesa. Então a Câmara ela não deve ter a preocupação se Adinardo vai se defender ou não. A minha preocupação seria de dar, se alguém não quisesse dar o direito de defesa ao ex-prefeito. Eu defendo que ele tenha o tempo que for necessário, se for preciso trazer advogado, que traga Publiconta, que traga documento de receita, o que for seja apresentado e a gente faz a análise. Agora, é uma situação inusitada. Os mais experientes aqui, no caso de Naurides e Paulo, eu não sei se já foi feito esse tipo de situação, né? Então eu quero repetir, Adinardo não é o primeiro prefeito que teve conta desaprovada, então ele não será o último, né? Então, assim, eu acho que a casa ela deve ter a sua preocupação de ouvir atentamente a defesa e de fazer o julgamento. E eu não concordo que o julgamento é só político, ele é técnico, senão a gente não se baseava no que está no documento, né? Então eu defendo nesse sentido aí, não é restringir a defesa jamais. Quanto mais amplo, melhor, mais esclarece. Agora, ela não pode partir da Câmara essa preocupação. Agora, se algum membro da defesa, isso apenas que o técnico do tribunal também quer esclarecer. Agora, se o membro da casa, né? Nós somos leigos, um certo assunto aí. Quando vem a Publiconta para esclarecer, o tribunal tem que esclarecer também, porque eles são muito mais técnicos que nós. É para ter o contraditório, né? Porque aí você vai ouvir só o Publiconta, não vai ouvir o TC. Mas eu estou entendendo a sua preocupação. Agora, eu estou estranhando a situação, porque eu me pergunto aqui aos mais experimentados se já teve isso antes, né? Se já aconteceu esse tipo de situação. E acho que em nenhuma Câmara um conselheiro veio para dar explicação de uma decisão que ele tomou. Agora, nós vereadores, quando sair na rua, nós vamos ser interpelados, vamos ser questionados, nós vamos ser perguntados e nós vamos ter que justificar o voto. Ou sim ou não, o cidadão, se ele questionar, aí sim nós temos que dar um esclarecimento com relação a isso. Mas vamos deixar para sexta-feira a discussão e vamos ver qual é o entendimento que o plenário faz com relação a isso. Uma outra questão, só para aproveitar e também dizer que o município de Tabuleiro do Norte recebeu, dia 23 vai ser licitado, está no site da Cred 10, o secretário ontem informou também pela RAI, a Tabuleiro vai ganhar uma escola de ensino profissionalizante, né, dos patrões aí, de mais de 100 escolas que já foram construídas em todo o estado. E a prefeitura está organizando o terreno, vai mandar também aqui projeto para a Câmara autorizar a doação do terreno para o estado. E nós vamos ser contemplados com a escola de ensino profissionalizante. Como disse o secretário ontem, será a maior obra de edificação da história do Tabuleiro, porque ela tem um valor orçado em 13 milhões. Os recursos são 100% federal, com a contrapartida do município doar apenas o terreno. Onde é na Gagorinha? Não, no município. Aqui na sede? Isso. E porque aquela sede do CJ ali, ela é uma sede adaptada, ela não é uma sede dos padrões mesmo para a escola de ensino profissionalizante. Então o município vai ganhar, a licitação está marcada para o próximo dia 23 e será um ganho muito importante na área da educação para o município de Tabuleiro. Do mais, é desejar um bom final de semana a todos, um processo eleitoral está se passando. Graças a Deus esse processo eleitoral é muito diferente do processo municipal, né? Eu não vi ninguém em delegacia, nem ninguém em fora, nem ninguém
se empurrando, nem ninguém se intrigando, né? Muito diferente. Se toda eleição fosse assim, Ronaldo, a coisa seria... mas graças a Deus sem acirramento. É claro que cada um vai atrás do voto, cada um vai na casa dos seus amigos, cada um procura. Quem não quer ganhar? Todos nós estamos aqui, quer que os nossos candidatos ganhem. Infelizmente, na segunda-feira aqui, alguém vai estar dizendo que não deu, né? Alguém vai estar comemorando e satisfeito, e isso faz parte do processo democrático, porque, como disse Aécio, eleição se perde, não só se ganha, eleição se perde também, né? Obrigado. Senhor presidente, eu queria... Não me inscrevi porque tinha um combinado para ninguém se inscrever, mas me permita só eu fazer a chamada, solicitar a chamada do novo vereador Francisco Hilário de Oliveira. Francisco Hilário de Oliveira. Presente. Foi não, doutor. Colegas vereador, nessa questão dessas contas, que já está havendo essa discussão, eu queria só lembrar aos colegas vereadores uma coisa. O tempo que eu sou vereador aqui, por 6 mandatos, nunca nessa casa veio umas contas para nós julgar que o prefeito tenha sido julgado lá pelo TCM sem ele ter o direito de se defender. É uma questão muito diferente das outras. Por isso que eu acho importante demais, e se a Câmara não pedir, colegas vereadores, senhor presidente, o prefeito Edinardo tem que mexer nos pauzinhos para trazer alguém, porque, pelo que me informaram, essas contas não é diferente das outras não. Todas as contas, e alguém que já foi secretário, o prefeito, o presidente de Câmara, sabe que o TCM sempre questiona que falta uma licitação, que falta um pagamento, e você vai juntando as peças e termina as contas sendo aprovadas. Agora, sem o cara ter o direito de defesa, fica difícil de alguém ter conta aprovada no TCM. Portanto, eu acho que isso é uma coisa imoral. Sinceramente, eu acho isso imoral, como é que isso acontece em Tabuleiro do Norte. Esse correio ter vindo 3 vezes as contas, cada uma vez ele ter a obrigação de procurar o cidadão na casa por 3 vezes, que a gente dá 9 vezes e não encontrar um prefeito que nunca se mudou do Tabuleiro. O Ednardo está sendo vítima da mesma coisa que eu fui. Eu tive minhas contas aprovadas sem eu ter o direito à defesa, porque as outras que veio que eu tive direito à defesa foram aprovadas. Porque como é que você vai ter nada aprovado se você não tem direito de defesa? Como se a pessoa chegar e disser que Deus o livre, o Pelé matou uma pessoa, aí você vai preso e dizer, não, eu não matei não, eu não fiz nada, não tenho direito de dizer nada. Portanto, meu amigo, isso foi uma das coisas mais absurdas que eu já vi. E isso vai ter que ter um basta. Eu acredito que esse TCM, ele vai caçar uma outra maneira de julgar essas contas e dar o direito das pessoas se defender. Vir procurar, porque nós sabemos, mas nós não mudamos de endereço. Eu nunca mudei de endereço, toda sexta eu estou aqui nessa casa. Aí como é que esse correio não me encontrou? O tribunal não tem culpa disso aí, não. O tribunal não tem culpa de nada disso aí. Mas o novo vereador tem uma coisa errada nessa história, porque o correio, hoje ele não entrou não, mas toda sexta-feira quase ele anda aqui. Ele conhece o Paulo Marcel demais, porque quando eu vejo alguém do correio, agora não, que eu estou meio invocado com eles, porque sinceramente é sacanagem da parte deles. Porque eles me conhecem, todos eles me conhecem. Como é que o cara vem dizer que vieram 9 vezes na minha casa e não me encontrou? Se todas as sextas eu estou aqui nessa casa? Isso não existe. Houve uma sacanagem de quem que eu não sei, mas houve. Porque eu sou uma pessoa que dificilmente eu viajo. Eu vivo em Tabuleiro 24 horas, meu irmão. Esse correio, porque quando ele chegar lá em casa, eu já tive outras chamadas pelo correio várias vezes. Quando chega lá em casa, a menina já está orientada. Chegou alguém do correio, ligue para mim. Aí vai liga. Pai, tem alguém do correio. Minha filha, liga, se eu estiver aqui na cidade, diga que é questão de minuto, eu estou aí. Aí ele vai e diz, não, no final do expediente você vai que eu lhe entrego. Aí eu vou lá, esperar até ele terminar o expediente 3 horas que me entrega as coisas. Entrega as coisas que me interessam, porque ele não deixa lá não, ele sai com elas. Mas meu irmão, 9 vezes não encontrar o Paulo Maciel, isso tem uma coisa errada. Pode ser os correios, eu sei que tem uma coisa errada. E eu vou entrar na justiça para descobrir onde é que está isso. Porque eu tenho certeza que se eu tivesse me defendido, eu não vou dizer que a minha conta tinha sido aprovada 100%, mas você tem que ter o direito à defesa. Não é o caso do ex-prefeito Edinardo. Quer dizer que várias contas dele,
foram aprovadas. Essa que ele não teve direito à defesa, porque foi que eles aprovaram. Mas como é que vem aprovado desse jeito? Era só essas minhas palavras. Eu acho que o Edinardo já era para ter ido à rádio. Eu andando agora, vi a preocupação, porque o Edinardo, gente, o ex-prefeito é uma pessoa que você não quer saber o tanto que ele quer ir Tabuleiro do Norte. As pessoas preocupadas com ele, com a situação dele. Paulo Marcelo, eu não acredito numa história dessa, aquilo ali. Aí eu digo, olha, mas você prestou atenção? Não, digo, gente, ele não teve direito de se defender. Quer dizer que tudo que faltou lá, porque o novo vereador Nauri, sabe o que acontece com o TCM? Que isso já aconteceu comigo. Anos que eu tive as minhas contas com alguns problemas para me mandar. Olha, você, ele dizia, licitação, vamos dizer, de um bueiro tal, não tem a licitação. Aí você faz a defesa e manda. Tudo direitinho. Quando é com um ano depois ele manda, cobrando aquela mesma coisa. Aí você tem a prova que você já mandou uma vez, né? Aí manda de novo. Lá eles não estão nem aí. Não achou aquele documento, ele já bota com o que não tem. E aí o cara vai pagando a situação que ele está. Por conta disso aí, eu não quero dizer que seja tudo certo. Mas que isso aí, tenho certeza que se ele tinha o direito de se defender, não estava da maneira que está. Senhores vereadores, eu gostaria de... A primeira resposta que eu vou dar aqui em relação ao que questionou o novo vereador, sugeriu o novo vereador Nauri. Com certeza, nesse requerimento, novo vereador, nós estaremos estendendo esse convite, não é convocação. A Câmara não tem poder para convocar o TCM, nem Receita Federal Previdenciária, nem os Correios tem, pode convidar. Nosso intuito de apresentar esse requerimento ainda na próxima sexta-feira e está aberto para ouvir sugestões dos demais vereadores e mais algum órgão. Primeiro, eu quero esclarecer o novo vereador Lucio. Não é para defender o prefeito Edinardo. O requerimento que nós iremos apresentar aqui era para o nosso interesse é de dar subsídio a cada um dos 11 vereadores. Independente, eu já disse isso a diversos vereadores, não me interessa de que forma cada vereador vai votar aqui. Cada um pode votar e jamais nenhum dos 10 mais vereadores irão dizer. Marco Aurélio perguntou se ia votar assim ou assim. Não me interessa. Votem de acordo com a consciência de cada um. O nosso intuito é de que nós, vereadores, possamos, antes de votar, eu quero aqui presença do prefeito Edinardo de forma alguma. Eu quero aqui convidar aquelas pessoas que estão envolvidas dentro do processo. TCM, já acolho a sugestão de Vossa Excelência para convidar o TCM para vir a essa casa. E cada um tem a oportunidade de, vereador de Sé, vereador Tona, Chicão, quem quiser fazer pergunta aos que comparecerem aqui. Entendeu? O nosso intuito é esse. Jamais de defender alguém aqui não. De forma alguma. Não tem esse intuito da nossa parte que iremos apresentar esse requerimento. Deixa todo mundo à vontade. É o tempo, exatamente, porque vocês, eu acho que quase todo mundo já pegou o parecer aí. Quem não pegou ainda, pode solicitar a assessoria, que passa para vocês e vocês veem todos os pontos da escolha de governo, e aí cada um se encarrega no sentido de se preparar, se assim entender e o plenário aprovar sexta-feira, dia 10, quando for dia 17, nós iremos realizar essa sessão com esses convidados, se assim o plenário entender. Eu também gostaria de... Só para esclarecer, o requerimento vem dia 10, para as empresas vem dia 17, isso. E a prestação de contas vai ser que dia? Nós não definimos a data ainda. Mas não vai ser dia 17 não. Porque é o seguinte, o Vossa Excelência, que é membro da comissão, sabe que a comissão ainda vai se reunir para dar o parecer, né? Nós não podemos marcar a data ainda, enquanto a comissão se reunir e definir o parecer, que eu não sei como é que vai ser o parecer deles. Tá certo? Porque nós iremos votar o parecer da comissão, que eu não sei. Só para saber se no dia das empresas. Isso, com certeza. É o dia da votação, não é? Não, de forma alguma. O plenário é quem vai definir a data da votação da segunda de governo. Eu não irei decidir somente. Quem vai decidir a data da votação é o plenário. Porque tem uns prazos. Isso, com certeza. Porque eu tenho até o dia 5 de novembro para colocar em votação esta matéria. E no dia 31 de dezembro, nós iremos, 31 de outubro, nós iremos votar o orçamento. Nós temos 30 dias para votar o orçamento.
Esse é o entendimento da assessoria. Nós iremos votar em primeira discussão e nós, extraordinário, votaremos na segunda discussão. O novo vereador Chicão não está aqui, mas eu quero dizer para ele que, infelizmente, a nossa família também passou por essa situação. Só sabe, novo vereador Naulides, quem passa por essa situação, só sabe o quanto sofre quem passou por essa situação. É uma situação que não tem nem o que se comentar, porque a família de quem passa por isso fica desestruturada emocionalmente, sofre no como um todo e não é lamentável, infelizmente. Eu trago aqui a nossa solidariedade ao nobre colega Chicão por essa situação que ele passa. Mais algum vereador deseja falar mais alguma coisa? Podemos dar como encerrado. Senhoras e senhores vereadores, em cumprimento ao artigo 171 do Regimento Interno, sobre a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro encerrada a presente sessão com a execução do hino Tabuleiro do Norte. Não dá.